Bem-vindos ao ConectaCast Alageve. O ConectaCast organizado pelos embaixadores da Alageve. E hoje nós temos aqui como um tema bastante impactante e relevante, que é sobre inteligência de dados. O quanto nós não ouvimos sobre isso. Vamos falar um pouco nesse nosso ConectaCast. E para isso, vamos apresentar aqui todos compostos aqui para falarmos desse tema. Eu me chamo Patrícia Bonetti, sou vice-presidente comercial de grupos e eventos do Clube Med Brasil. Estou aqui com a Ellen Assis, querida conselheira da Alageve. Fazemos parte do Conselho da Alageve e é uma honra conduzirmos aqui este ConectaCast. A Ellen, além de ser uma profissional incrível, ainda é atleta. Ela consegue fazer essa proeza. Sejam muito bem-vindos ao nosso ConectaCast. Eu sou Ellen Assis, sou Global Account Manager na Air France-KLM. Tenho a honra de fazer parte do Conselho da Alageve e também de ser uma das embaixadoras. E vamos lá, né? Acho que é um tema que vai pegar fogo e a gente está aqui para apoiar o mercado com mais informações. Gostamos de temas assim, que faz refletir, que é o nosso dia a dia, os desafios. E falando sobre o tema, temos também aqui os nossos convidados, 2 convidados incríveis, ícones do nosso mercado de eventos e viagens corporativas. Guilherme Rizzi, hoteleiro com MBA, gestão comercial na FGV, atua no mercado há 20 anos, com passagens em empresas de TMCs e tecnologia. Atualmente, Head de Inovação e Experiências na LCA. Obrigada, Gui, pela presença. Obrigado a vocês. Vamos bater um papo bem legal sobre Vamos. dados. E aqui ao meu lado, Dedra Freitas, gaúcha de Porto Alegre. Que orgulho, que delícia ter você aqui com a gente. Turismóloga, MBA em Marketing, com 27 anos de experiência no turismo. Ela passou por grandes empresas como Transbrasil, Varig e Bluetree. E há 21 anos faz parte da Inteligência em Viagens, onde atua como gestora de novos negócios, responsável pela unidade de São Paulo e também é uma das sócias da empresa há um ano morando em São Paulo, Dedra. Hoje eu completo 1 ano. Olha, bem-vinda. Obrigada. A nossa grande cidade de São Paulo. E vamos falar aqui, obrigada pela presença, Dedra. Vai ser um prazer bater esse papo com vocês no nosso ConectaCast. E voltando para o nosso tema tão relevante, porque nós temos um boom de informações sobre inteligência de dados. São tantas as informações que às vezes até nós nos perdemos. Então aqui nós queremos dar alguns direcionamentos, trazendo para o nosso setor de viagens e eventos corporativos. Gui, o que é inteligência de dados e qual a conexão com a LGPD? Consegue já fazer uma introdução disso, de tanta informação que nós ouvimos? Primeiro acho que a gente tem que entender quais dados a gente está coletando e fazer as lógicas desses dados. E além de só fazer as lógicas desses dados de ligação de informação, é onde a gente hospeda esse dado. E qual que é a segurança que a gente tem sobre esse dado. E para entender se vazar o que a gente faz. E se algum funcionário pedir em cima da LGPD que remova os dados, quais dados obrigatoriamente eu tenho que excluir e quais eu posso ainda armazenar para gestão de viagens, né? Lá no início todo mundo tinha receio do nome, por exemplo. O nome é um dado sensível, o nome não é mais um dado tão sensível. Mas tem diversos dados que são extremamente sensíveis e aí a gente vai debater um pouquinho. Então, vamos lá. Quais lógicas dentro do dado que a gente tem para melhorar minha gestão, eu tenho que trabalhar ele? Eu acho que isso é inteligência de dados. Já é uma preocupação que ela tem que ser vista, onde armazenar, o que fazer, como fazer. E quando excluir, o que eu faço? Quando alguém pedir a exclusão, o que eu faço com esse dado e quais dados eu tenho que excluir, quais não preciso excluir. E tem atualizações sobre o que é dado sensível, o que não é dado sensível? O nome não é mais um dado sensível. Existem dados sensíveis e ultrassensíveis, né? Ultrassensíveis.
Uau! Aí a gente vai para a parte pessoal, alimentar, saúde, aí são outras sensíveis, né? E são dados que pode chegar a uma multinha de 50, há casos de 50 milhões de reais. Uau! É 2% do faturamento anual ou 50 milhões de reais. Caraca! Bom, então assim, além dessa cuidado e preocupação com uma multa tão relevante, é realmente a preocupação com os dados, né? Como armazenar, como você disse. Exatamente. Quer complementar um pouco, Débora? Tu perguntou para ele em relação a LGBT, né? E aí eu trazendo também uma outra visão da inteligência de dados, né? Tirando essa questão da questão operacional mesmo, de trazer informações do passageiro, né? Desses clientes internos. Na minha visão, a inteligência de dados é também como tu vai fazer a gestão desses dados e como tu vai traduzir esses dados para os clientes. Porque os dados não são só o nome das pessoas, né? Não são só as restrições, e sim números que as empresas fazem dentro de uma agência de viagens, né? Que nós estamos dentro de uma agência de viagens, no meio de uma viagem. Trazer números de viagens aéreas, trazer o número de hotelaria, de locação de carro, né? Eu já vejo a inteligência de dados também mais nessa questão de gestão geral. Trazer esses números para o cliente para mostrar se ele está fazendo uma boa gestão de compra dentro da agência. Mostrar se a agência está fazendo, sim, o seu trabalho de mostrar esses números, né? Porque toda empresa... Claro. Aqui a gente está falando de empresas, né? Empresas que estão utilizando dos nossos serviços e eles querem comprar bem. E o que é comprar bem, né? Olhar os números, viajar bem, viajar mais, gastar o mínimo possível. A verdade é essa. E até para sentar numa mesa, vocês, agência, para conseguir negociar com esse cliente, se esse cliente tem dados para te passar em números, movimentação de viagem, tudo, você vai conseguir entender a necessidade dele, enquadrar, tipo, como atendê-lo da melhor forma. Eu acho que é entender também, quando uma empresa passa os dados para a gente, eles também têm que entender dentro da empresa dele qual a importância do dado e quais dados são importantes para sua empresa. Às vezes a gente fala muito de valor, né? Os spends, as oportunidades. Será que minha empresa olha tanto oportunidade ou ela olha qualidade de atendimento e tempo de atendimento? Às vezes o dinheiro é o de menos. A importância de juízes, de advogados, a gente não está falando de valor. Ele não está nem ligando para que uma passagem custa 10, 15 mil reais. Ele está ligando para o horário que a pessoa vai chegar na audiência, que aquela audiência vai custar milhões de reais. É verdade. E aquele saving de 20 reais que daria aquela passagem... Que vai ter relevância. A gente está falando de relevância de saving. Mas aí, talvez os gestores entenderem quais dados são relevantes dentro da minha corporação. Eu acho que essa é a principal informação que muitas vezes a gente tem que trazer para dentro de casa e repassar para os parceiros, para entender quais os dados mais relevantes para aquele famoso client review que todas as agências devem mandar até hoje, porém não é mais ser engessado. Talvez virar um one page, alguma coisa assim, para uma decisão rápida dos dados que são relevantes para a minha corporação. Então, pegando um gancho no que a gente falou até agora, como alinhar as expectativas com algo que a gente tem ouvido muito, especialmente no pós-pandemia, e é uma preocupação das empresas, que é o Customer Experience, que é promover justamente para esse seu passageiro, né? A gente usou aqui o exemplo do advogado, né? Ou de repente um médico que precisa fazer uma grande cirurgia, que tem um valor muito alto envolvido além da passagem aérea ou além da hospedagem. Como alinhar essa questão do Customer Experience ou experiência do viajante com os dados, né? A gente aqui enquanto companhia aérea, talvez rede hoteleira, a gente pensa diretamente no nome, o nome tem que estar correto. A documentação tem que estar correta. E essa talvez não seja a maior realidade hoje em dia. Mas para a gente também é importante ter a fidelização desse cliente.
né, que é, sobretudo, ele ter um programa de fidelidade, né, para alinhar as expectativas dele e da companhia aérea ou da rede hoteleira. Quão sensível seria esse dado, né? A empresa tem o perfil do passageiro ou do hóspede, esse perfil ele está gravado lá no sistema, ele deve ser puxado de forma automática, porque a empresa já deliberou, mas o que pode e o que não pode estar nesse perfil? Por exemplo, o celular pessoal desse passageiro, ele pode estar? O programa de milhagem desse passageiro, ele pode estar? O que seria ou não aceitável nesse conceito de Customer Experience? Primeiro a gente tem que pensar quem passou esse dado. Se ele passou esse dado, ele está ciente que a gente tem esse dado. Temos uma proteção. Mas como você sabe disso? A empresa te passou uma lista com essas informações. Então, há de se supor que a empresa tenha tido autorização. Ela tem a responsabilidade do dado que ela passou para mim. E eu tenho a Ok. responsabilidade do dado que eu tenho, Que que eu recebeu. tenho dentro da empresa. Ok. Então tem alguns dados que as empresas possuem, que repassam, por exemplo, o celular pessoal. E eu acho que um dado, por exemplo, celular pessoal, que a gente tem que trabalhar eu posso mandar mensagem para essa pessoa? É uma outra sensibilidade com que eu tenho que pedir uma autorização para repassar esse dado. Eu acho que isso é vou chamar ele no WhatsApp. Calma aí, ele liberou para que você chame ele no WhatsApp? Essa é uma dificuldade que eu tenho com esse dado que eu tenho no WhatsApp dele. Só que existem dados que são obrigatórios, companhia aérea. Segundo a lei nova, né? Que tudo nova, a LGPD também falam que é nova, mas já tem alguns anos aí, né? Eu tenho que passar CPF, o e-mail e o celular. Porque qualquer coisa que acontecer, o dado vai. Alguma alteração de voo, para ele é maravilhoso receber. Porém, ele autorizou? Mas eu tenho que repassar o dado porque é uma obrigatoriedade da companhia aérea. Mas aí a gente vai para uma sensibilidade muito maior quando a gente pensa em problemas de saúde, menores de idade. E aí se a gente juntar os dois, pior ainda, né? Vamos supor que eu tenho um filho, que ele tem um problema de saúde, de diabetes, por exemplo. E aí? Esse dado não pode vazar de jeito algum. Porém, quem tem que me passar é o próprio usuário. Mas E eu e no tenho que caso, armazenar. mas agora eu estou um pouco mais curiosa. Você tem um filho menor de idade que vai viajar sozinho, desacompanhado. E ele tem diabetes e intolerância à lactose. Se essa informação não chegar na companhia aérea, o serviço de bordo oferecido pela companhia aérea vai ser o standard. Porque você não informou. Então ele pode ter uma crise, né, por conta da diabetes, junto com a intolerância. Como que faz nesse caso? Aí é a De experiência. quem é a responsabilidade? Aí é a experiência. Mas Na tem experiência eu posso colher essa informação, mas ele não tem a obrigatoriedade de me passar. Porém, no check-in ele pode rever essa intolerância à lactose. E tem alguma, por exemplo, vocês como agência, como vocês trabalham essa comunicação com o seu cliente para que chegue no passageiro? Olha, depende de você passar as informações sensíveis, digamos assim, e que essas informações sensíveis você deve entrar em contato com este canal e passar e autorizar passar os dados. Existe alguma comunicação alertando o cliente que se o passageiro não passa os dados, as consequências disso? Vamos agora. Por etapa. Eu acho que eu posso começar Comece falando aí, um pouquinho por favor. antes disso, né? Qual é o maior desafio hoje que eu venho vendo, né? Que a gente vem enfrentando? Hoje em dia, quem é o nosso canal de comunicação dentro das empresas, tá? É o gestor, é um gestor, secretária, tudo. Só que pós-pandemia a gente viu uma troca imensa desses papéis. Ou esses papéis, eles estão trabalhando por 4, 5, 6 funções. Então, o que a gente vê? A própria empresa, ela não tem essa informação. Ou ela desconhece, ou às vezes a gente até fala que precisa da informação. Só que eles se perdem em tantas Negligenciam coisas pra fazer. esse envio específico. Então, as empresas, elas estão com muitas pessoas envolvidas na questão de viagens.
tá descentralizado, são pessoas novas, às vezes elas não têm noção do que é viagem. Tem pessoas que estão cuidando de viagens que nunca entraram dentro de um avião. Nunca fizeram um check-in de hotel. Então, a própria empresa desconhece dessas informações. E desconhece também de que necessita dessas informações. Aí, nesse caso dessa criança, se fosse um voo internacional, para fazer um seguro de viagem, teria que ter essa informação. Teria que ter essa informação. E aí? E às vezes eles falam, às vezes para ter uma informação mais rápida é mais fácil dizer que não tem nada também, né? Então é muito mais da responsabilidade do viajante também trazer essas informações. Porque se tu é doente, se tu tem doente, se tu tem uma restrição, eu que preciso trazer essa informação, porque é para meu benefício, né? Ou um malefício se alguém... E é tão interessante que esse assunto também ele acaba sendo ligado ao Duty of Care. Sim. Sim. Então, além do Customer Experience, né, qualquer intercorrência pode estar interligada à questão de falta de um dado específico. Hoje, analisando as cargas de dados que tem os OBTs, os Online Booking Tools hoje em dia, vocês tiverem uma ideia de quantas vezes eu recebo uma carga de dados de uma empresa para uma implantação nova, onde o e-mail é da secretária para todo mundo. O celular é da secretária para todo mundo. O RG e CPF parece que eles têm receios de pedir esse dado ou pegar no RH esses dados. A data de nascimento com 1/1 de 2000, por exemplo. Todo mundo faz aniversário dia 1/1. Se você for ver, é um absurdo, tá? Então eu acho que assim, primeiro a parte de gestão de viagens tem que entender a importância que esse dado tem e tratar a carga. Pega a carga da antiga agência, cara, você tratou aquela carga. Os funcionários ainda estão aqui. E quantas vezes a gente recebe uma carga nova, completinha, porém não está atualizada. E essa empresa, ela está repassando os dados de funcionários que não estão mais na sua corporação. Isso é pior do que a ainda. atualização. Porque o funcionário não mesmo, está mais lá. É um risco absurdo para a empresa. Eu tô passando CPF, telefone pessoal. Aí você fala, que carga maravilhosa, tá certinha dessa vez. Só que não. Só que ele não trabalha mais naquela empresa. Exatamente, porque pegou a carga da antiga agência, numa implantação, Uau. Então tem a carga maravilhosa, porém não tão maravilhosa, e aquela carga que todo mundo tem o mesmo e-mail, todo mundo tem a mesma data de nascimento, todo mundo tem o mesmo telefone fixo que cai ou no PABX da empresa ou no telefone da secretária geral ou da gestora de viagens. Esses dias pediram para fazer um login de um sistema de uma pessoa que tinha 16 anos. Eu falei, acho que tem um pouquinho estranho, né? Vocês contratarem alguém com 16 anos para fazer viagens. Ela, não, é que a gente colocou qualquer data. Entendeu? Porque é mais rápido, é mais fácil. Mas eles não entendem a importância de ter um dado correto. A seriedade, exatamente. Daquela informação e o que aquela informação impacta no todo. No seguro, você vai fazer um seguro errado. Vamos falar que esse foi 16, você teve que questionar como menor de idade. Mas se não tem esse erro, se fosse, ela chutou um de 20 anos, você não pegaria. Só se fosse todo mundo 1º de janeiro. Sabia que um seguro de viagem, se você colocar o endereço errado da residência dele, pode ser que ele não cubra mais se você acontecer alguma coisa na Europa. Olha. E é o destino. O endereço é sensível. O endereço é super sensível. E se eu for para Europa, você vai a trabalho. Mas ele também tem um momento dele que ele vai esquiar. Sim. Eu tô oferecendo o seguro certo? Eu tô sabendo? A empresa me falou que ele pode acabar esquiando? E se ele sofreu um acidente no momento dele, de lazer, da viagem dele de fora? E cair no esqui? É super pertinente. Eu, como faço, né? Eu viajo o mundo fazendo maratonas e provas de triatlon, que é um esporte que tem alto risco. Eu tenho que fazer um seguro diferente quando eu faço maratona e quando eu faço triatlon. Sobretudo triatlon, por conta da bicicleta, né? Mas eu tenho que fazer um seguro. A minha bicicleta tem o seguro e eu também tenho que ter o seguro. Mas na maratona tem que ter um seguro que cobre esporte de endurance. Que é a mesma coisa do esqui ou qualquer outro esporte que tenha algum tipo de risco eminente. Mas você falou de esporte, né? Esporte.
Mas é um dado sensível. Eu sei que você faz esporte, é um dado pessoal, é sensível. Não só doença. Qualquer coisa pessoal é Pessoal sensível. Olha que Só que interessante. se você não informa, você não faz o seguro correto. Exato. Uhum. E tem o risco de, fazendo o seguro, né, infelizmente acontece, ter alguma intercorrência, você não tem a cobertura. Olha que Uau. Uhum. Sim. dado é algo muito importante. Você fica... É, Porque tem que informar. Mas é isso que assim, como que a comunicação para chegar na Ellen? A Ellen é a viajante. Que a empresa comunica a Ellen, então que a Ellen precisa informar. Diminuir intermediário. Uhum. Secretária responde. Eu torço muito para que a secretária responda a pergunta correta. E eu tenho que confiar no que ela respondeu. O viajante final, ele me garante. Eu não vou esquiar, então tá bom. Eu tenho uma intolerância à alimentação. Não é uma questão obrigatória, mas é interessante você perguntar. Quais são suas restrições? Você tem uma vacina de febre amarela? Quantas vezes nós de agência recebemos a reclamação de não consegui chegar no Panamá porque eu não tinha vacina de febre amarela? Uhum. Tava lá no texto. Mas toda vez é legal perguntar e se você não tiver, a gente vai dar o caminho das águas, né? Porém, é muito bom a gente ter o contato com o passageiro final, principalmente em viagens que não são comuns para ele. Então, para ir para uma Suíça, para esquiar, é uma coisa que não é comum para ele. Não é tudo, né? É. Final de semana. É. Exatamente. Para quem viajou já 2, 3 vezes para ir esquiar, ele já sabe que ele tem que fazer um seguro diferente. Ele já direciona, Ele ele já já passa direciona. os dados. Exatamente. Ou pede para que seja compartilhado estes dados. E para quem não é um rotineiro, é interessante. Ele nem comentar. sabe. Exatamente. Por isso que tem que... Conhecimento, né? Falta o conhecimento que ele tem que informar que isso vai fazer parte para a segurança dele. Porque se ele passa um apuro do outro lado do mundo... Uhum. Ele quer ter esse risco? Ele nem sabe que ele Que tem ele esse tem, risco. E quando a gente chega em eventos é pior ainda. Acho que a Débora pode falar um pouco mais, que a gente tá falando Vamos mais lá de, falar de disso, pessoas da então, minha empresa, né? Quando a pessoa tem o dado da sua própria empresa, é uma coisa. E quando você tem convidados? É. Aí a gente vai Nossa, vai além. É um desafio maior. Nossa, teve um evento que eu participei, teve várias intercorrências numa mesma noite. Teve assalto, teve ambulância, teve alcoolismo, teve briga, teve Uau! tudo isso. Então, a gente precisava dessas informações desses passageiros até para tomar as medidas, né? Corretas. Levar para onde, né? Qual hospital, seguro, né? Para onde vai levar? No momento que rouba um laptop da empresa, com quem que a gente fala dentro da empresa para fazer a coleta, para fazer o bloqueio das informações, celular, se ele é um estrangeiro, como é que a gente vai fazer com questões de documentação. Então, fica cada vez mais sensível essas informações, né? Aí vai muito da agência mesmo, ter também, às vezes a gente peca muito em questionar mais de uma vez as informações. Às vezes a gente vê que talvez não é dada a devida importância, então a gente tem que questionar. Se torna chato às vezes, sabe? Tem que te questionar. A gente precisa dessa informação, porque isso lá na frente vai ser muito necessário. Então, a gente tem essas informações e o que eu vejo que tem sido muito bom para a gente, como a gente mantém muitos clientes, muito tempo os clientes, né? Essa coleta de informações e também saber qual é a necessidade do cliente, a gente acaba trazendo isso para dentro do sistema de self-booking, né? A gente tem essas informações corretas, então a gente consegue trabalhar o experience dele, né? Então, para a gente isso tá mais fácil para quando o cliente já está dentro de casa, porque a gente coleta as informações que eles trazem, então a gente consegue trabalhar essas informações e dar uma experiência boa para o cliente. Agora, quando é um cliente novo que a gente tem que começar a trazer, é um trabalho de formiguinha. E nessa comunicação sua, da com o seu cliente, você mostra para ele, olha, precisamos desse dado, você mostra a consequência de não ter? Sim. É porque é A para... gente mostra. É uma realidade. E choque. eu acho que a consequência é a responsabilidade. Porque, normalmente, a responsabilidade cai no colo da agência. Sim.
Você até comentou, não informou aqui que é diabético, mas quando ele chegar no check-in do hotel ou da companhia aérea, ele pode informar. Ele vai informar e vai continuar sem comida. Porque não teve esse preparo. No hotel, acho que até é possível você ter uma parte. Na cozinha, talvez não vai ser na hora, pode demorar um pouquinho, mas vai entregar. Mas dentro do avião ou num evento. Mas às vezes a gente está falando de restrições, mas às vezes o nome da pessoa. Sim, nós temos muito. Né? Nós temos muito. Devem ver mais, muito. Né, do que a gente. Mas às vezes é uma responsabilidade do viajante. Por exemplo, a mulher que casa e troca o nome, eu sei que eu passei por isso. Tu vai ter que trocar todos os documentos. Exatamente. E é tua responsabilidade passar adiante que o teu nome mudou. E muitas vezes isso acontece de chegar lá na hora e não... E é barrado. Uhum. Já aconteceu de eu trazer vários estrangeiros para cá. Em alguns países eles usam tipo nome de guerra, né? Uhum. Sim. Uhum. Nome norte-americano, Os orientais usam o norte-americano. E também tem a questão do sobrenome, né? Do sobrenome trocado em alguns países, que o nosso último que é o que a gente usa na aviação, né? Isso. Até eu e o Gui, a gente estava conversando sobre isso, né? Que um dos desafios que a gente tem também às vezes a gente tem para completar uma planilha de implantação dentro do cliente, a gente tem o nome completo e normalmente se usa o nome e o sobrenome. O último sobrenome, né? Aí já começa aquele problema de alguns países que utilizam os sobrenomes invertidos, né? Isso. Mas até o Gui comentou, foi os mais... Foi lá atrás. Lá atrás que começou essa questão... Na época de Varig, de como fazer o cadastro, né? Do passageiro. Porque a gente usava o último sobrenome e o nome. E aí incluía o júnior, o neto, sobrinho. O filho, o sobrinho, né? Porque isso tu tinha que colocar era mais um sobrenome. Mas ainda faltam algumas informações. E também, às vezes, o nome é tão comprido que eu ia falar isso, não tem caractere que comporte dentro da reserva, né? Porque faltando, às vezes... Também. Tem. E aí você o que? Abrevia os sobrenomes? A gente pede para manter o que está no passaporte. E aí, se de repente a pessoa tem 3 sobrenomes e não vai comportar no campo, é o último. Porém, mas tem os países hispânicos, né, que utilizam o nome materno, que é o nome do meio. O sobrenome invertido. Então tem que ver e tem que se atentar à regulamentação do país de destino. E nós temos, vou falar 2 companhias aéreas brasileiras. Uma usa primeiro nome e último nome. E uma usa nome e sobrenome. Como está o cadastro no programa de milhagem. Se eu fizer reserva de um jeito, essa pontua bem. Se eu fizer do outro, essa não pontua bem. Então nós temos dado é bem complexo, né? Se a gente for falar de dado. E se tu for puxar um relatório Excel desse passageiro, assim, tu vai ter 3, 4 tipos de nomes cadastrados para um passageiro só. Porque ele pode ser da Silva, filho, só filho, ou só da Silva. Isso ainda quando não tem um homônimo, tá? Exato, exato. Mas, tipo, no caso da Dedra, ele mandou, quando eu casei, mudei o nome, mas meu passaporte tá no nome de solteiro, então quer dizer, para viagem nacional, meu nome é tal. Para viagem internacional, meu nome é tal. E você só sabe disso no dia do embarque. Porque eu tenho meu passaporte, meu visto americano, tá do jeito A. E no nacional tá do jeito B, que é o que tá cadastrado na minha empresa. Qual dado que a agência tem? Nós temos essa informação? A chance é mínima. Se eu não tiver informação, o contato com o viajante final, eu não vou ter informação. E trazendo para o mundo dos eventos, Dedra, como que essa questão do convite, né? O convite, os dados para o convite, a lista. Vamos para a lista, Paty. A gente que trabalha com lista de convidados para eventos, né? Quão sensível é uma lista de convidados para cliente? Quem mandou, como é a forma desse evento, mandou esse evento. É um evento sobre adesão? Se é um evento sobre adesão, é maravilhoso. Porque o convite fica feito lá, a pessoa que vai responder um questionário. Porém, se é um convite de médicos, por exemplo. Um RSVP. Um RSVP que foi uma farmacêutica, está convidando uma lista de médicos. Que a equipe comercial provavelmente atende, né? Que pode fazer muito tempo que não sabe que não está atualizado aquele médico.
Ele pode ter uma mudança de saúde nesse meio tempo, uma intolerância do nada. Eu tenho essa informação. Eu posso contactar esse médico por e-mail, por telefone ou pelo WhatsApp? Por onde eu posso contactar ele? Por onde? Depende. Por da onde empresa. a empresa me mandar. A empresa Ela é que vai te responsável pelo direcionar. dado. E ela vai emitir. Ela te passa os Ela é dados. responsável. Ela é responsável. Então é quem envia a lista, Como? como, e ela que vai dar diretriz para você que caminho você deve seguir. E a responsabilidade, sem dúvida nenhuma, é dela, porque ela te direciona por telefone ou por WhatsApp. Tá no aceite. Tá no aceite, Tá aquele aceite? aceitando. Que a gente falou um pouquinho antes de a gente começar. Você O faz a aceite, inscrição, convite à inscrição. O que você clicou lá? Aceita, né? Os termos, né? Os termos e as Todos os condições. termos, informações sensíveis ou não. É nesse ponto aí, como é importante a parceria, né? A parceria da agência com o cliente, tanto quem está fazendo a gestão de eventos ou de viagens, para essa comunicação ser fluida, né? E da importância dessas informações que são necessárias. Então, eu vejo que tem que ter uma parceria de mútuo, né? Lá, mútuos dados. Do que é importante, de quem é responsabilidade de tal e tal informação, até porque, se tiver algum problema, ambos vão ter que responder também, né? Vão ter que responder e também para não trazer uma experiência para o viajante, né? E qual o impacto? A empresa te manda os dados. Então, quem mandou? A empresa. Tá. Sim. Tá? E aí, ela direciona que você tem que comunicar pelo WhatsApp. Uhum. Mas você comunica pelo WhatsApp e não deveria ser pelo WhatsApp. Aí a responsabilidade da empresa, ela que vai responder para o seu cliente final ali, que está questionando por que você está entrando em contato comigo pelo WhatsApp. Você joga para a empresa? É a empresa é responsável. E se a empresa tem o WhatsApp pessoal e não corporativo? Não, porque se é colaborador da empresa, ainda tem um viés empregatício por trás, Sim. uma legislação que a própria empresa precisa dos No contrato dados. de trabalho, né? Tá no contrato de trabalho. Exatamente. Agora, quando é um evento, que é um convite, que você está convidando uma farmacêutica, como nós demos o exemplo aqui, que o médico é convidado, se você aciona ele de uma forma errada, é toda uma exposição, né? Por mais que a empresa te passou os dados, a LCA, ou a 1, é que está fazendo essa comunicação que ele não gostou daquela abordagem daquele canal. É sensível. Isso é um dado sensível? Ele é um dado sensível, mas o principal é como foi feita essa transferência de dados. Então, foi feita por e-mail, ela é um risco enorme, transitar dados como esse por e-mail, porque é muito fácil você entrar no e-mail, tá? E onde você não só transmitiu esse dado, é um risco. E onde a agência armazenou esse dado, será que ela deixou num Excel na área de trabalho, na abertura? Word, todas as senhas. Ou ainda tem pessoas que tem um arquivo lá dentro do Word e na pasta, na área de trabalho, na frente, assim, senhas. Sem senha Isso também. existe. Senhas sem senha para acessar esse arquivo. Ou uso a mesma senha para tudo? Compartilhar entre a família. Exatamente. Senhas com data de aniversário? Será que ainda existem por aí? Existe. Ou data de aniversário do filho, do mãe, casamento. Senhas compartilhadas entre maridos e esposas com data de aniversário de casamento? Será que são comuns? Bom, Sim, deve ser. é mais comum do que nós imaginamos. Eu Por isso que acredito é muito as comum. senhas têm mudado pedindo números, letras maiúsculas e minúsculas, 455 e caracteres mil especiais. caracteres. Mas aí ainda a pessoa coloca, por exemplo, eu tenho um filho que chama Davi. Davi arroba a data de nascimento dele. Quantas pessoas usam isso? Muitas. Porque Então é mais são fácil de senhas. lembrar. Mas é mais fácil de lembrar e mais fácil de eu burlar também pra você. Pegando sua senha. Olha, o assunto está ótimo. Daria para ficarmos aqui muito mais tempo, Já porque acabou.
O tempo? Já acabou o tempo. Nossa! A gente nem conversou. Eu acho que tem um Nem pouquinho de- começamos. Nem deu tempo de falar. Acho que Bom, tem um dá pouquinho de nada. para. Esse é um tema que, detalhado, dá para fazer vários outros ConectaCasts à Lageve. Mas fica com gostinho de quero mais. Exato. Então, nós queremos aqui finalizar e agradecer, sem dúvida nenhuma, nossos grandes convidados aqui. Foi um prazer e uma honra participar desse bate-papo com vocês. Sem dúvida nenhuma, vocês que estão nos assistindo, se tem alguma questão, é muito importante essa interação com o mercado, né? Nós da Lageve, como embaixadores, estaremos sempre à disposição para ajudá-los. Então, aqui fica um agradecimento geral. Muitíssimo obrigada pela audiência. Obrigado. Dados são informações importantíssimas e temos responsabilidade sobre dados. Olha, para fechar aqui, tem um botão do Lact, que é um robozinho, e está escrito aqui: decisões inteligentes, viagens excelentes. Olha, aqui é uma dica. Vamos atualizar os dados, Vamos atualizar pessoal. os dados. Nos vemos no próximo ConectaCast. Muito obrigada.